Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje vamos fazer esse lindo amor perfeito. Bora lá, juntinho comigo? Bom, eu começo aqui pelas pétalas que estão lá por trás e começo com lilás bebê, aqui no cantinho dessa pétala, passo um pouquinho, espalho bem. As cores usadas nesse trabalho vai ficar anotadas para vocês todas na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui no cantinho já venho com um pouquinho do verde pistache, espalhando bem, e continuo aqui, ó, com um pouquinho mais do lilás bebê. Já venho com flor de malva, passando aqui, preenchendo toda essa pétala. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar também o link do meu curso online de pintura em tecido, com temas variados, que vai do básico ao avançado do realismo de figuras humanas e animais, está imperdível. Eu convido a todos vocês a fazerem juntinho comigo. Olha só, completando aqui essa pétala, volto novamente com um pouquinho do lilás bebê, para fazer marcaçõezinhas nela, tá? A gente vai trabalhar levando o desenho bem próximo ao realismo, tá bom? Então, eu preciso deixar a pétala bem marcadinha. Aqui, ó, em alguns lugares, para fazer alguns detalhezinhos, eu venho com um pouquinho de uva no meu pincel. Volto pro lilás bebê para deixar bem marcadinho. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Aproveita, ative o sininho para receber notificações, porque toda semana eu estou por aqui com vídeos e dicas de pintura para vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte. Volto aqui, ó, com lilás bebê, refaço algumas dobrinhas para dar volume nas pétalas e já passo, ó, para outra pétala. Começo aqui na beiradinha também com lilás bebê, passo um pouquinho e dou uma espalhadinha. Venho com um pouquinho mais e espalho. O desenho aqui desse trabalho, gente, não deixei disponível aqui no início do vídeo, mas vai ficar disponível para vocês lá nos destaques do meu Instagram, tá bom? Então, é só pegar o link e acessar o link do Instagram, que eu deixo sempre na descrição do vídeo. E você vai encontrar o risco desse amor perfeito lá nos destaques, em riscos grátis, tá? Aqui, ó, preenchi o restante da pétala com flor de malva e aqui no cantinho joguei um pouquinho do rosa ciclame, tá? Aqui, ó, na dobrinha dessa pétala, eu já venho com um pouquinho mais do lilás bebê. Ajeito essa partezinha aqui bem com o pincel número 2 da 421. Já deixo esse pedacinho ali um pouquinho claro. Venho com o uva, faço a marcação aqui, ó, bem certinho. E vou puxar, gente, não é aqueles risquinhos comum no amor perfeito, tá? Mas eu já vou marcar aqui, eu vou deixar esse lado mais escuro com um pouquinho do uva, tá? Passo, espalho um pouquinho, venho com um pouquinho, bem pouquinho do berinjela junto e vou deixar dessa maneira assim, ó, marcadinho, tá? Venho, ó, com pincel menorzinho, pode ser o 0, eu estou fazendo aqui com o 0 da 421 e vou fazer risquinhos. Como eu disse, eu tô trazendo o meu desenho bem próximo ao realismo. Aqui, ó, volto novamente. Antes de fazer os risquinhos, volto para o lilás bebê e vou fazer algumas marcaçõezinhas nessa pétala para dar volume, ó. Então, passo e vou puxando lá pro meio, tá? Volto com um pouquinho do uva e do berinjela, com o pincel 0 da 421, mas pode ser o 00, tá? O pincel filete, quem preferir pode fazer com ele. E vou puxando, ó, alguns risquinhos até na beirada da pétala, fazendo marcaçõezinhas, porque esse amor perfeito é bem riscadinho, é um pouquinho diferente daqueles comum que a gente costuma fazer, tá? E os risquinhos, ó, sai dessa mancha mais escura com uva e vai até na beiradinha. Não são muitos, são alguns risquinhos, tá? Faço alguns e já vou para outra pétala. Venho na outra pétala com um pouquinho do rosa ciclame, já passo por cima o flor de malva e vou completando toda essa pétala com flor de malva, tá?
bem certinho, até chegar aqui, ó, por baixo da pétala principal. Espalho bem, preencho bem a trama do meu tecido e trago, ó, até no miolinho. Já venho com um pouquinho do lilás bebê para fazer a dobrinha, já volto ali na anterior para reforçar bem certinho a dobrinha. Atenção para esse miolinho, siga um risco bem certinho. Passo um pouquinho mais do lilás bebê e dou uma espalhadinha. Já venho, ó, com um pouquinho do uva e vou fazendo aquela mancha mais escura. Essa parte aqui, gente, é bem característica nessa flor, tá? Dou uma espalhadinha, deixo meio marcado, ó, bem certinho, já escureço um pouquinho. Essa daqui é um pouquinho maior do que a anterior. Venho, ó, com pincel 0 da 421, vou fazendo risquinhos, aquelas marcaçõezinhas. Não precisa muito, não precisa ficar muito forte, tá? Aqui tá ficando um pouquinho forte porque eu tô trabalhando no tecido pé de galinha, tá? Cor de rosa. Então, a tinta muda um pouco de cor e, lógico, fica um pouco mais forte as cores, tá? Já venho, ó, com o lilás bebê, contornando essa pétala e em alguns lugares, dando volume, algumas marcaçõezinhas puxando lá pro meio da flor, tá? Venho aqui na beiradinha, ajeito também, com bastante cuidado. Venho, ó, com o pincel número 2 da Castelo, da série C543, esse pincel é mais macio, então, eu venho com ele, ó, só pra ajeitar aqui a beiradinha, tá? Venho, ó, com mais um pouquinho do lilás bebê, ajeito aqui em alguns lugares e venho, ó, com o uva e um pouquinho do berinjela fazendo esses risquinhos, tá? Venho, ó, pra fazer a pétala central aqui do meio, tá? No meu pratinho, eu coloco um pouquinho do flor de malva e do lilás bebê, pro flor de malva ficar um pouquinho mais claro. Começo, ó, aqui pela beirada. Já venho com flor de malva sozinho, porque aqui já é um pouquinho mais escuro. Venho do outro lado também. Vou completando aqui essa pétala com flor de malva, nem preciso lavar meu pincel. Pego a misturinha mais clara que eu fiz, venho aqui no cantinho, ó, faço a junção bem certinho. Eu quero que fique um pouquinho mais claro nas beiradas dessa pétala do meio, tá? Venho aqui também, preencho, ó, notem que eu deixei a marcação bem certinho ali no meio, onde eu vou passar pra cor mais escura, tá? Porque é sempre importante marcar bem certinho tudo que você quer fazer quando você tá copiando de uma imagem real, marcar cada detalhe no tecido, tá bom? Já venho com um pouquinho do uva e vou preenchendo toda essa parte, ó. Notem que o miolinho lá no interior do Amor Perfeito ainda está sem tinta, tá? Vou preenchendo aqui bem certinho, fazendo a junção com flor de malva. Venho, ó, com uma pinceladinha do amarelo ouro. E atenção, aqui é um risquinho de amarelo ouro, um detalhezinho, não é pistilo, tá? Porque Amor Perfeito não tem pistilo. Depois desse amarelo ouro, vem um pouquinho do verde pistache para dar profundidade. Venho novamente com o pincel 0, um pouquinho do amarelo ouro, vou reforçar essa faixinha que tem aqui no interior dele de amarelo ouro, deixo riscadinho, tá? Reforço um pouquinho, venho com uma pitadinha de uva e jogo aqui no cantinho, ó, para dar profundidade entre as pétalas. Aqui, gente, nessa região, as pétalas se juntam um pouquinho e vai uma para cada lado. É isso que eu estou reforçando com o lilás bebê, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Essa pétala central aqui, ó, a beiradinha dela é junto com as duas pétalas laterais. Cada beiradinha vai uma para cada lado aqui, ó, onde eu estou reforçando. É só prestar bem atenção na flor, tá? Tá. Feito isso, venho, ó, com o pincel 0, um pouquinho do uva e do berinjela, reforço os cantinhos para ficar um pouquinho mais escuro. Venho aqui, ó, faço
os risquinhos aqui, começo aqui pela parte mais escura, perto do amarelo, fazendo alguns risquinhos, vou puxando para fora, ó, até chegar ali na parte onde eu fiz com flor de malva. Vou fazendo os risquinhos, alguns bem delicados, não precisa ser muito forte, como eu falei, tá? E vou levando até próximo, ó, da beiradinha da pétala, tá? Bem, com bastante cuidado. Pode fazer ou com pincel 0 ou com pincel 0 da 421. Vou pegar o número 2 da Castelo C543 para ficar mais esfumadinho esses detalhes aqui, tá? Venho, ó, fazendo vários risquinhos com bastante cuidado, marcando bem esse detalhe aqui dessa flor. Aqui eu já jogo um pouquinho do uva perto da beiradinha aqui dessa pétala central, dou uma esfumada. Essa parte aqui, na minha imagem de referência, fica um pouquinho mais escuro. Volto pro lilás bebê, em alguns lugares aqui nessa pétala para mim contornar, e já vou fazendo alguns detalhezinhos, algumas marcações nessa pétala, tá? Dou umas pinceladinhas puxando, ó, lá pro miolo. Venho aqui novamente na beiradinha, ó, pra deixar um pouquinho mais forte e vou ajeitando esse contorno, ó. Essa pétala central aqui, ela faz uma dobrinha pra fora, então eu vou deixar um pouquinho mais claro. E gasto sujeirinha da tinta que tem no meu pincel, dando pinceladinhas, ó. Venho, ó, com um pouquinho mais de tinta, faço marcaçõezinhas também com esse lilás bebê em alguns lugares aqui dessa pétala central, mas tem que ser bem delicadinho, tá? Venho, ó, com um pouquinho do lilás bebê aqui nessa pétala que eu fiz primeiro também. Vou deixando marcadinha aqui, já venho com um pouquinho do uva e do berinjela para fazer uma gotinha bem pequenas e delicadas, tá? Aqui no canal, em vários vídeos, eu ensino a fazer gotinhas, tá? Venho, ó, com um pouquinho do flor de malva e do lilás bebê, faço uma claridade dentro dessa gotinha, aqui, ó, meia lua, puxando a tinta para baixo e meia lua por baixo, completando a bolinha também puxando para baixo. E o branco só para luz. Olha só, aqui já bati 2 estêncios, escrevi amor, tá? Vou deixar a referência dos estêncios aqui na descrição do vídeo e tá pronto o nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço, até o próximo.